E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo no mundo dos vinhos. Preparados. Hoje a gente vai desvendar uma região que talvez você conheça só por causa do Beaujolais Nouveau. Mas pode acreditar, Beaujolais vai muito além disso. É isso aí. A gente vai descobrir a riqueza e a complexidade dessa região que produz vinhos incríveis com a uva Gamay. Uma região que, apesar de ser pertinho da Borgonha, famosa pelos Pinot Noir, criou uma identidade própria, sabe? Mais leve, vibrante e eu diria até mais acessível. E para essa viagem, a gente tem um material incrível, um guia completo da região, história, terroir, os diferentes estilos de vinho, incluindo, é claro, os famosos crus de Beaujolais. Uma verdadeira imersão. E já adianto, a história de Beaujolais é antiga e fascinante. A viticultura por lá tem raízes profundas que vêm, acredite se quiser, dos tempos dos romanos. Olha só, os romanos já sabiam das coisas. Mas o que será que eles viram de tão especial em Beaujolais? Eles perceberam, né, que Beaujolais tinha o terroir perfeito para a produção de vinho. Encostas ensolaradas, clima ameno, solos ideais para o cultivo da uva. E não é qualquer solo, viu? Cada tipo de solo em Beaujolais influencia diretamente no sabor e na estrutura dos vinhos, criando uma variedade incrível. Interessante. E depois os romanos? Ah, Quem tomou conta dos vinhedos? aí entram os monges beneditinos. Ah, os monges? Eles tiveram um papel fundamental na Idade Média, preservando os vinhedos, envolvendo novas técnicas de E cultivo. os monges sempre inovando. Eles não se contentavam em só fazer vinho, eles queriam aperfeiçoar cada etapa do processo. Que legal. Então a tradição vinícola de Beaujolais já vem de séculos atrás. Sem dúvida. E essa tradição foi passada de geração em geração, moldando a região e os vinhos que conhecemos hoje. Mas, como toda boa história, também teve seus momentos difíceis, né? É. Como a chegada da filoxera no século XIX. Flecheira. Que nome sinistro. O que foi isso? A filoxera era uma praga, um pequeno inseto que atacava as raízes das videiras. Ela causou uma crise enorme na viticultura europeia, devastando vinhos inteiros. Em Beaujolais, a filoxera quase acabou com a produção de vinho, mas os produtores da região não desistiram. Ufa, ainda bem que eles conseguiram superar essa crise. Agora, falando da uva Gamay, que reina absoluta em Beaujolais, como ela foi para lá? Essa é uma parte curiosa da história. A Gamay é originalmente uma uva da Borgonha, mas no século XIV ela foi banida de lá pelo Duque Felipe II. Banida. Que história é essa? Ele a considerava uma uva rústica e indigna de ser cultivada na Borgonha, acreditando que ela produzia vinhos muito simples e de baixa qualidade. Que injustiça. Mas essa expulsão acabou sendo uma benção para Beaujolais, né? Com certeza. A Gamay encontrou em Beaujolais o terroir perfeito para se desenvolver. O clima, o solo, tudo contribuiu para que a uva expressasse todo o seu potencial, criando vinhos únicos e cheios de personalidade. Parece que o Duque Felipe II perdeu a chance de ter a Gamay brilhando em seu território. Mas me explica melhor essa questão do terroir. O que torna o terroir de Beaujolais tão especial para a Gamay? O terroir é como a identidade de um vinho, a combinação única do solo, clima e relevo da região onde a uva é cultivada. E em Beaujolais, essa combinação é perfeita para Gamay. O clima é continental, com invernos frios e verões quentes e ensolarados. Entendi. Então o clima de Beaujolais é bem diferente do clima da Borgonha, né? Exatamente. A Borgonha tem um clima mais temperado, com influência oceânica, enquanto o Beaujolais é mais continental. Essa diferença climática impacta diretamente nas características das uvas e, consequentemente, no estilo dos vinhos. Enquanto na Borgonha, o Pinot Noir produz vinhos mais encorpados e complexos, em Beaujolais a Gamay se destaca por seus vinhos leves, frutados e com taninos mais macios. Fascinante. E o solo? Você mencionou que cada tipo de solo em Beaujolais influencia no sabor dos vinhos. Sim. O solo é outro elemento fundamental do terroir de Beaujolais. A região possui uma grande variedade de solos, com destaque para o granito, presente principalmente no norte, e a argila, mais comum no sul. Nossa, cada detalhe faz a diferença. E além do clima e do solo, o relevo também influencia no terroir de Beaujolais. Com certeza! Beaujolais é uma região de colinas e vales, com diferentes altitudes e exposições solares. Essa variação no relevo cria microclimas dentro da própria região, o que contribui para a diversidade de estilos de vinho. Caramba, quanta complexidade. Agora eu estou começando a entender por que Beaujolais é muito mais do que apenas Beaujolais Nouveau. E falando em diferentes estilos de vinho, a gente precisa falar dos famosos crus de Beaujolais, né? Com certeza. Os crus de Beaujolais representam o ápice da qualidade da região. São desde denominações de origem controladas, cada uma com características únicas de solo, clima e relevo, que se traduzem em vinhos com personalidade e potencial de guarda. Contes, nossa, isso é muita coisa. Mas pelo menos dá para adiantar para os nossos ouvintes quais são os nomes desses crus, né? Claro, os D crus de Beaujolais são Brully, Côte d'Orly, Chenas, Chiroubs, Fleury, Julianas, Morgon, Moulin-Avon, Renier e Saint-Amour. Ó, cada nome mais charmoso que o outro.
E cada um deles produz vinhos com características bem diferentes. Exatamente. Cada cru tem sua própria identidade, com aromas, sabores e estrutura que refletem a singularidade do seu terroir. É como se cada cru fosse um pequeno mundo dentro de Beaujolais, com suas próprias histórias e segredos para desvendar. Estou super curioso para saber mais sobre cada um deles. Acho que já exploramos bastante a história e o terroir de Beaujolais por hoje. O que você acha de a gente continuar essa conversa no próximo episódio? Mergulhando fundo nos crus de Beaujolais. Perfeito. Aí a gente pode desvendar os segredos de cada cru, falar sobre suas características sensoriais, dicas de harmonização e muito mais. Combinado. Então, pessoal, fiquem ligados para a segunda parte do nosso mergulho em Beaujolais, onde vamos explorar a complexidade e a elegância dos vinhos dos Dussolis. Até a próxima! No último episódio, a gente fez uma viagem pela história e pelo terroir de Beaujolais, né? Desvendando os segredos por trás da leveza e do frescor desses vinhos. E como prometido, hoje a gente vai se aventurar pelos 10 crus de Beaujolais, que representam o auge da qualidade da uva Gamay. Isso aí. Preparem as taças porque a degustação virtual vai começar. Mas antes de mergulharmos em cada cru, me explica uma coisa. Qual a diferença entre um Beaujolais, assim, comum e um Beaujolais cru? Ótima pergunta. A principal diferença está no terroir. Enquanto os Beaujolais Villages e o famoso Beaujolais Nouveau são produzidos em áreas mais amplas, os crus são provenientes de áreas delimitadas com características específicas de solo, clima e altitude. Entendi. Essas nuances do terroir, né, se traduzem em vinhos com uma maior complexidade, estrutura e potencial de guarda. Então, podemos dizer... Estou cada vez mais curioso para conhecer cada um deles. Por onde a gente começa? Que tal pelo Saint-Amour? O nome já diz tudo, é um vinho para os apaixonados. Ah, que romântico. E quais as características do Saint-Amour? Ele é o cru mais ao norte de Beaujolais e produz vinhos delicados e elegantes com aromas que lembram frutas vermelhas frescas como morango e framboesa e um toque floral de violetas. É um vinho leve e sedutor, sabe? Perfeito para um jantar a dois ou para apreciar em um dia ensolarado. Parece delicioso. E qual o próximo da nossa lista? Vamos para Julianas. Este já é um vinho com mais personalidade, mais estruturado, com aromas de frutas negras, especiarias e um toque mineral. É um vinho que pede comida, sabe? Combina muito bem com carnes grelhadas, cordeiro, pratos com molhos mais encorpados. Já anotei aqui. E o próximo? Agora, vamos para um cru raro e especial. Chenas. Chenas. Nunca ouvi falar. É porque ele é o menor dos crus de Beaujolais, com uma produção limitada. Mas os vinhos de Chenas são verdadeiras joias, complexos, elegantes, com aromas de frutas vermelhas e negras, especiarias, notas florais e um toque mineral. É um vinho para momentos especiais, sabe? Para ser degustado com calma e atenção, quem sabe acompanhado de um bom livro. Chenas já está na minha lista de desejos. E qual o próximo cru da nossa aventura? Prepare-se para conhecer o rei de Beaujolais, Moulin Navon. O Linavon, o nome já impõe respeito. E com razão, Moulin Navon é considerado o cru mais encorpado e tânico de Beaujolais, com vinhos que podem envelhecer por décadas. Seus aromas são complexos, com notas de frutas negras maduras, especiarias, couros, tabaco e um toque mineral. É um vinho para os apreciadores de vinhos encorpados, sabe? Com potencial de guarda, para guardar na adega e abrir um ocasião especial. Molinavon, o poderoso. Notei aqui para procurar uma garrafa especial. E agora? Qual a próxima parada? Que tal um passeio por Fleury? Fleury. O nome é lindo. E os vinhos? Os vinhos de Fleury são tão encantadores quanto o nome sugere. São conhecidos pela sua elegância, perfume e aromas delicados de frutas vermelhas, como cereja e grosselha, notas florais de rosas e violetas e um toque especiado. São vinhos sedutores, com taninos macios e acidez equilibrada. Perfeitos para acompanhar um jantar leve ou até mesmo para tomar sozinho, apreciando cada nuance. Fleury, perfeito para um piquenique romântico em um campo de flores. E o próximo cru, qual? Vamos subir um pouco e conhecer Chirobles. Este cru está localizado nas maiores altitudes de Beaujolais, o que confere aos seus vinhos um frescor único. Churume nas alturas. E o que mais podemos esperar dos vinhos de lá? Os vinhos de Chirobles são leves, delicados, com aromas vibrantes de frutas vermelhas frescas, como framboesa, morango, notas florais e um toque mineral. É um vinho para ser apreciado jovem, ideal para os dias quentes de verão, acompanhando saladas, peixes grelhados ou apenas para refrescar o paladar. Chirubles, frescor da montanha. Já estou imaginando ele geladinho em um dia de sol. Para onde a gente vai agora? Vamos para Morgon. Este cru é conhecido por produzir vinhos complexos e com bom potencial de guarda. Morgon, o misterioso. E quais os segredos por trás dos vinhos de Morgon? Os vinhos de Morgon são encorpados, estruturados, com aromas intensos de frutas negras maduras, como ameixa e amora, notas minerais, especiarias e um toque terroso. São vinhos que evoluem lindamente na garrafa, ganhando complexidade ao longo dos anos.
perfeito para quem gosta de acompanhar a evolução de um vinho ao longo do tempo. Morgan, para ser apreciado com paciência e sabedoria, qual o próximo da lista? Que tal conhecemos o caçula dos crus de Beaujolais, Regnier? Regnier é o bebê da turma e o que ele tem de especial? Regnier é o cru mais recente, reconhecido apenas em 1988. Seus vinhos são vibrantes, frutados, com aromas de frutas vermelhas frescas, como cereja e framboesa, notas florais e um toque especiado. É um vinho para ser bebido jovem, com alegria e descontração, ideal para um happy hour com os amigos ou um jantar informal. Regnier, o vinho da juventude. E para finalizar nossa jornada pelos crus de Beaujolais, vamos para onde? Vamos terminar em grande estilo, com uma dupla. Côte de Brully e Brully. Dupla dinâmica. E o que os diferencia? Côte de Brully está localizado nas encostas do Monte Brully, o que confere aos seus vinhos maior estrutura e concentração. Já Brully, situado na planície ao redor do Monte Brully, produz vinhos mais leves e frutados. Interessante. Então, o Côte Brully é o irmão mais sério e o Brully é o irmão mais divertido. Exatamente. Côte de Brully tem aromas de frutas negras, especiarias, notas minerais, taninos mais firmes, combina muito bem com carnes assadas, queijos curados, pratos com sabores mais intensos. Já Brully é mais leve, com aromas de frutas vermelhas frescas, como morango e cereja, e taninos mais macios. É perfeito para acompanhar pratos mais leves, como saladas, aves, massas com molhos leves. Nossa, quanta informação. Agora preciso de um mapa para me localizar em Beaujolais. Brincadeira, mas realmente os 10 crus são um mundo à parte. Com certeza. Cada cru tem sua própria história para contar, suas nuances, sua expressão da Gamay, e essa diversidade é o que torna a região tão especial e convidativa. E no próximo episódio, a gente fala sobre as harmonizações com os vinhos de Beaujolais, certo? Exatamente. Vamos explorar as melhores combinações gastronômicas, desde os pratos clássicos da região até opções mais modernas e criativas. Então, pessoal, fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho em Beaujolais. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho em Beaujolais, depois de explorar a história, o terroir, os 10 crus. Chegou a hora, a melhor parte, harmonizar esses vinhos incríveis com a gastronomia. Porque, convenhamos, né? Um bonzinho e uma refeição deliciosa. Não tem nada melhor. Com certeza. E quando a gente fala de Beaujolais, as opções para harmonizar são inúmeras. Desde os pratos mais tradicionais da região até receitas mais contemporâneas, sempre tem um Beaujolais perfeito para acompanhar. A culinária francesa é rica e diversa, né? E fala quais pratos clássicos da região harmonizam perfeitamente com os vinhos de Beaujolais. A gente tem que começar pelo coq au vin, né? O famoso frango au vin, o clássico da culinária francesa, que tem tudo a ver com os vinhos tintos, leves e frutados de Beaujolais. A acidez do vinho corta a gordura do frango, criando um equilíbrio perfeito no paladar. Coq au vin com Beaujolais, combinação clássica. E que outros pratos tradicionais a gente pode harmonizar? Outro prato que combina muito bem é andouillette, uma linguiça feita com tripas, que tem um sabor forte e marcante. Para equilibrar essa intensidade, a gente pode optar por um Beaujolais Village, ou até mesmo um cru mais encorpado, como um Morgon. Andouillette, para os paladares mais aventureiros. E para quem prefere algo mais leve, qual a sua sugestão? O saucisson brioche. Uma linguiça assada em massa folhada é uma ótima opção. Ele tem um sabor mais delicado e harmoniza muito bem com os Beaujolais mais jovens e frutados, como o Gruyère. Saucisson brioche com Gruyère. Já fiquei com água na boca. Mas, saindo um pouco da culinária regional, que outras combinações você recomendaria? As possibilidades são infinitas. Beaujolais é um vinho versátil, democrático, que combina com diversos tipos de pratos. Por exemplo, um Beaujolais Villages ou um Fleury harmonizam perfeitamente com carnes brancas grelhadas, frango, peixe, massas com molhos leves à base de tomate, saladas, queijos frescos. Ou seja, dá para levar um Beaujolais para um churrasco, um jantar romântico, um piquenique no parque. E para quem gosta de pratos mais elaborados, quais os crus de Beaujolais que você indica? Aí a gente pode partir para os crus mais encorpados e complexos, como o Moulin Avon, que harmoniza muito bem com carnes vermelhas grelhadas ou assadas, cordeiro, caça, pratos com molhos mais intensos, como o Boeuf Bourguignon. Moulin Avon para momentos especiais. E o Chenas, aquele cru Sara que você mencionou, com que ele combina? O Chenas é um vinho elegante, complexo, que pede pratos à altura. Ele harmoniza com carnes de caça, aves, com molhos cremosos, cogumelos, queijos curados. Chenas para um jantar sofisticado, memorável. E para quem prefere uma culinária mais leve e vegetariana, qual a sua sugestão? Os Beaujolais mais leves e frutados, como o Saint-Omer e o Cherublo, são ótimas opções para acompanhar pratos vegetarianos. Saladas, risotos, massas com legumes, tortas salgadas. A acidez e o frescor do vinho equilibram os sabores dos vegetais, criando uma harmonia deliciosa. Ou seja, tem Beaujolais para todos os gostos e ocasiões. E falando em ocasiões, qual a melhor época para degustar um Beaujolais? Depende do estilo do vinho. O Beaujolais Nouveau, por ser um vinho jovem e fresco, é ideal para ser consumido logo nos meses seguintes à sua liberação, que acontece na terceira quinta-feira de novembro. Já os Beaujolais Villages e os Crus podem ser apreciados ao longo do ano
E alguns, como o Muniaven e o Morgon, evoluem lindamente na garrafa, ganhando complexidade ao longo dos anos. Então o Beaujolais inovou para celebrar a chegada da nova safra e os outros estilos para apreciar com calma, sem pressa. E que dica você dá para quem quer se aventurar no mundo dos vinhos de Beaujolais? Minha dica é: experimente. Não tenha medo de explorar os diferentes estilos de Beaujolais, do mais simples ao mais complexo. E na hora de harmonizar, siga o seu paladar. A regra básica é encontrar o equilíbrio entre o vinho e a comida, criando uma experiência gastronômica prazerosa e harmônica. Experimente, se surpreenda com a versatilidade, o charme dos vinhos de Beaujolais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem por essa região vinícola tão encantadora. Eu também. E lembrem-se, sempre que pensarem em um vinho leve, frutado, cheio de personalidade, lembrem-se de Beaujolais. Até a próxima.